Shalom, shalom, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Graça, paz, prosperidade, bênção, saúde, vida em abundância sejam sobre você, sua casa, sua família, sobre o seu lar, teu trabalho, teu emprego, enfim, que as mãos poderosas de Deus te abençoem, a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero compartilhar uma palavra maravilhosa com você hoje. Nós estamos iniciando um tempo maravilhoso, um tempo profético, tá? Nós iniciamos ontem, a partir das 6 horas da tarde, o 7º mês bíblico, de acordo com o calendário instituído por Deus. Eu tenho alguns vídeos aí que eu falo a respeito disso. Então, se você tiver curiosidade em saber, estão gravados aqui no meu canal, assista aí porque vai ser muito interessante, tá bom? Então, dentro desse calendário que foi instituído por Deus, existe o 7º mês bíblico, hoje conhecido como Tishrei. Então, começou ontem, estamos agora no primeiro dia, porque começou às 6 horas da tarde e vai até às 6 horas da tarde daqui a pouco, ok? E nesse primeiro dia do 7º mês, se comemora, se celebra a data de Yom Teruah, literalmente o dia do brado, também conhecido como a festa das trombetas, algo que foi instituído por Deus. Para você entender isso, se você é novo aqui no canal, eu fiz 4 vídeos na semana passada para falar a respeito disso. Então assista os vídeos anteriores, tá bom? Para você se inteirar do assunto. E hoje, então, estamos celebrando aí Yom Teruah. Para a comunidade judaica, também está sendo celebrado Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o primeiro dia do calendário do ano civil, ano 5786. Então nós temos 2 coisas aí acontecendo, que é o dia de Yom Teruah, no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês do calendário instituído por Deus, que ficou conhecido como calendário religioso, tá bom? E Rosh Hashanah, que é o calendário civil judaico para a comunidade judaica. Então, nós estamos comemorando aí algo profundo, algo interessante. Falei sobre isso ontem. Assista esses vídeos, tá bom? Assista, porque vai ser interessante para você. E uma vez que nós estamos no 7º mês, estamos iniciando então Tishrei, durante esse mês eu vou falar sobre direcionamentos proféticos de Deus para esse mês, ok? Eu vou falar a respeito disso. Por quê? Como eu sempre falo, se Deus instituiu um calendário para o seu povo, é porque isso era importante, porque Deus queria que o seu povo caminhasse, andasse, trabalhasse, fizesse todas as coisas alinhados com o calendário dele, porque é dentro do calendário de Deus que Deus trabalha. Então, nesse calendário dele, ele instituiu datas e estações proféticas, ele instituiu as suas festas, os Moedim, tempos determinados, ok? E nós estamos, então, numa dessas festas agora, que é a festa das trombetas, ou Yom Teruah, literalmente o dia do brado, o dia do toque, o dia do toque de chofar. Então fica comigo, esse vídeo é rapidinho, tá bom? Eu quero compartilhar uma palavra importante, você já vai entender, mas fica comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com alguém. E também curta esse vídeo porque você nos ajuda, você fortalece o canal para continuarmos levando a palavra de Deus para muitas pessoas aí em nome de Jesus. Bom, falando a respeito então desse mês de Tishrei, 7º mês bíblico instituído por Deus. Esse mês é um mês profético, ele tem aí uma sequência de festas bíblicas e ele se inicia com Yom Teruah, a festa das trombetas, onde os chofares devem ser tocados, ok? Sobre a cidade. Ontem à noite eu saí com mais alguns pastores, apóstolos, amigos meus, e nós fomos tocar os chofares aqui sobre a cidade, celebrando, chamando em despertamento, né? Como a Bíblia determina, como Deus determinou. E então
A partir de hoje, durante os próximos 10 dias, ok? A partir de hoje, contando mais 10 dias, nós temos aí um período chamado dias de retorno, ou também conhecido por dias terríveis. Por que dias terríveis? Porque compreende-se que é um período de julgamento, um período em que Deus julga a terra, em que Deus julga todos os seres humanos. Mas também é um período de graça, é um período de misericórdia, de bênção de Deus. Por quê? Porque são os dias de retorno, e você vai entender por que são dias de retorno. Para início, para você entender, é porque é um tempo especial para nós retornarmos às nossas origens projetadas por Deus. Deus tem um projeto para mim e para você, e Deus quer que nós retornemos aos projetos originais dele. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida, Deus nos dá livre arbítrio, liberdade para fazermos aquilo que nós queremos. Eu vou dar um exemplo para você entender. Quando você nasceu, com certeza teu pai, tua mãe imaginaram assim: eu quero que meu filho ou minha filha seja um médico de sucesso, quero que seja um grande engenheiro, quero que seja um arquiteto, enfim. E você, quando cresceu, você não fez nada disso, você seguiu um outro caminho, você projetou algo diferente. É mais ou menos isso. Só que a Bíblia diz e mostra que Deus projetou algo para todos nós. Quando nós caminhamos dentro do projeto de Deus, nós somos tremendamente abençoados, nós não nos cansamos, porque as coisas fluem. No entanto, no decorrer da nossa vida, nós pecamos, nós fazemos tantas coisas erradas, e por mais que Deus tenha estipulado um caminho para a nossa vida, nós saímos dos propósitos e dos projetos de Deus. Então, esses dias são dias chamados de dias de retorno. Um tempo especial que Deus preparou para nós retornarmos às nossas origens projetadas por Ele. E tem mais. Nesse tempo é um tempo em que a techuvá, eu já explico para você o que é isso. Estou pegando palavras em hebraico, eu sempre uso hebraico, aramaico, grego, porque eu gosto de pegar as palavras no sentido original. Eu gosto de ir no sentido original para entender realmente o que Deus quis dizer, o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Então veja bem, a techuvá é o aspecto central da vida do homem. E quando se trata de salvação e de comunhão com Deus, isso se torna ainda mais explícito. Mas afinal de contas, o que é techuvá? A palavra techuvá, literalmente, ela significa voltar-se. Ela significa retorno, retornar. Ela foi traduzida um tanto erroneamente como arrependimento, o que também não está muito fora do sentido, eu já te explico, ok? Mas techuvá significa voltar-se. Sabe quando você está caminhando por uma estrada e você vê algo de relance? E você volta-se para ver aquilo que você tinha percebido. Então é isso, voltar-se eu estou caminhando numa direção contrária à vontade de Deus, eu vou me voltar para a direção de Deus. É voltar, é retornar. Significa literalmente resposta. Deus está esperando uma resposta nossa. Ele espera para esse tempo que nós retornemos. E qual é a nossa resposta? Nós vamos retornar ou vamos continuar? Então, techuvá significa resposta, significa volta, significa retorno e aponta para voltarmos para algum lugar, ok? Então, nesse sentido aí de resposta, voltarmos para algum lugar. Na nossa língua portuguesa, como eu disse, techuvá, do hebraico, foi traduzida como arrependimento, o que também tem algum sentido. Por quê? Porque arrependimento ele traz o significado de uma pessoa que está fazendo algo errado, ele se arrepende e ele volta a praticar o que é correto, ele retorna. Então, esses 10 dias são chamados de dias de retorno, dias para uma profunda introspecção, para revermos os nossos caminhos,
para revermos os nossos projetos, se eles estão de acordo com Deus ou não, para revermos os projetos de Deus e retornarmos para aquilo que Deus deseja, voltarmos para a presença de Deus se nós estivermos longe. Nós precisamos lembrar que esse período é um período que Deus julga, né? Mas que Deus quer chegar daqui a 10 dias, que vai ser a celebração, o tempo determinado de Yom Kippur, e Deus quer trazer perdão, ok? Então nós precisamos entender isso. Bom, primeiro, eu também quero que você entenda que isso foi instituído por Deus. Isso não é uma invenção do judaísmo, isso não é uma invenção do cristianismo, ok? Porque poucos cristãos falam nesse sentido, tá ok? Mas isso não é uma invenção, não. Isso foi instituído por Deus. Então, esses 10 dias anteriores a Yom Kippur, ao dia da expiação, dia do perdão, ok? Esses 10 dias eles são conhecidos como dias de arrependimento, dias de retorno. Isso foi instituído por Deus. Por isso, o shofar, ok? É tocado neste primeiro dia, Deus determinou, para quê? Para chamar as pessoas de volta, para fazer com que as pessoas retornassem à santidade. Aonde está escrito isso? Levítico, capítulo 23, no versículo 24 e versículo 27, diz assim, olha, Deus falando, no 7º mês, no primeiro dia, será para vocês um dia de descanso solene, o que aqui no Brasil não dá para se fazer, tá? Será um memorial anunciado ao toque do shofar, um memorial que deve ser guardado, celebrado, ao toque do shofar, ao som do shofar. O shofar deve ser tocado em toda a cidade. Trombeta, né? Uma trombeta que convoca o povo à reunião em santidade. Mas o 10º dia será Yom HaPikurim, ou Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da propiciação, o dia do perdão. Então foi instituído por Deus. E a Teshuvá, ou seja, o retorno, o arrependimento, é o componente central para que o ser humano alcance, no hebraico, aquilo que é chamado de Olam Rabá, ou seja, o mundo vindouro. A Teshuvá é o elemento essencial, o arrependimento é essencial para nós alcançarmos a vida eterna, o mundo vindouro que Deus preparou para todos nós, aquilo que Deus planejou, projetou para o ser humano, ok? E, portanto, é necessário anunciar a todas as nações que essas duas coisas, Teshuvá e perdão, caminham juntos. Retorno ou arrependimento e perdão caminham juntos. Né? Imagina só se existe arrependimento, mas não existe perdão. Imagina se tem perdão, mas não existisse arrependimento. Não, essas duas coisas caminham juntas. Uma não existe sem a outra. Como perdoar se qualquer pecado, ok? Sem um retorno a Deus. Como que Deus vai perdoar se não houver um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro retorno? Eu falei nesse mês que passou sobre os 13 atributos da misericórdia de Deus. Assiste aí esse vídeo, porque mostra sobre a misericórdia, sobre o perdão de Deus, o Hesed de Deus, tá bom? E após essa pessoa ter retornado, como ele não poderia receber perdão se ele retornar para Deus? Então isso é fantástico, isso é tremendo. E Jesus, Yeshua, ok? Ele deu uma ordem que ele diz que no seu nome se pregasse esse retorno, esse arrependimento e também a remissão. Olha só, Jesus fala que era para pregar sobre Teshuvá e o retorno e o perdão, a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém, ok? E essa deve ser a mensagem central que precisa ser anunciada a todo mundo. Os que estão distantes e aqueles que nunca ouviram, acerca do ungido, acerca do Mashiach, acerca do Messias Yeshua, do Messias Jesus.
Ok? Então esse é um mês tremendo, esses 10 dias serão dias de retorno, cada dia eu vou falar algo especial, assista, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, não esqueça disso, tá bom? Porque isso é importante. Feche seus olhos, Pai querido, que a graça do Senhor alcance esse meu irmão, minha irmã, esse homem, mulher, todas as pessoas que vierem a ouvir, que vierem a assistir esse vídeo. Que a graça do Senhor alcance seus lares, seus trabalhos, suas vidas, que eles sejam tremendamente abençoados e que a tua graça nesse mês perdoe nossos pecados, que nós possamos verdadeiramente nos voltar para ti. Eu te louvo, eu te agradeço no nome de Jesus, pela graça maravilhosa revelada através de Jesus sobre as nossas vidas. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe você. Amanhã, um novo vídeo aqui sobre os dias de retorno. Não esquece, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa aí o seu like. Se quiser fazer um pedido de oração, tem um WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Deixa o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você. E também na descrição do vídeo tem um link para o canal do nosso ministério. Vai lá, se inscreve, tá bom? Porque você vai ser tremendamente abençoado. Te vejo amanhã, que Deus te abençoe. Shalom!